Opa, hoje é dia 21/4, eu assisti o filme Medida Provisória e achei bem legal e vou falar um pouquinho do filme. Então, se você ainda não tiver visto, assista, né? Porque eu vou falar um pouco, então cuidado para não pegar spoiler, né? O filme, a narrativa do filme, a base dela é uma compensação para a população negra referente aos anos de escravidão, né? A ideia do filme começa aí, né? Aí, dentro do filme, o Estado ele tenta fazer uma compensação monetária, né? Dinheiro, dá dinheiro para as pessoas, depois ele desiste. E dentro daquele universo ali, inclusive, é mais racista, né? As pessoas são mais segregadas, os negros são chamados de melaninados, né? Que é a melanina da pele, né? Melanina acentuada, né? É o nome da população, ou seja, o racismo é muito mais forte nesse universo, né? Bom, depois disso, o Estado ele desiste da compensação em dinheiro e ele decide fazer um programa em que as pessoas negras podem voltar para a África, né? Voltar, né? Como se em algum momento elas estivessem lá. Não, isso não existe, né? Elas são brasileiros, né? São brasileiras, brasileiros, né? Então, no filme, né, a princípio isso é uma opção, né, você pode escolher se você vai ou não para a África, mas depois no filme isso se torna obrigatório, né, ou seja, as pessoas são pegas à força e enviadas para a África, né, muito doideira, mas é muito interessante, né. E o enredo do filme é baseado nisso, e os personagens principais resistem, né, a isso, se escondem, lutam contra isso, né. E de uma forma geral eu gostei muito do filme. Tem atores bons, né? Mas o filme no geral ele é muito parecido com o teatro, né? Personagens caricatos, a localização do filme, né? Os cenários eles são bem limitados, são poucos cenários, o filme decorre em poucos locais, né? E acho que um detalhe que eu não gostei no filme, o único, né, detalhe que eu não gostei do filme, é que a população negra, no geral, está muito bem vestida. E isso, assim, e quando eu digo muito bem vestida, é como se tivessem acabado de sair de um desfile de moda, uma coisa muito fashion, assim, sabe? E isso não é muito real, né? Os cabelos, assim, super estilosos e coisa e tal, e assim, numa situação de fuga, crise social tremenda do filme, e eles estão, tipo, escondidos, mas impecáveis, assim. Eu acho que tem duas opiniões minhas sobre isso. Eu acho que fizeram isso para contrastar com filmes anteriores brasileiros, né? Porque nos filmes anteriores o negro tá sempre sem camisa, suado, e aí na mesma cena você vê o branco tá de camisa, normal, e aí você olha pro negro, o negro tá brilhando só. Eu nunca entendi isso, parece que tem óleo na pessoa, né? E eu acho que isso foi um contraste interessante para quebrar esse padrão, mas ao mesmo tempo ficou bem exagerado e quebrou um pouco a minha imersão naquele universo. Mas de uma forma geral gostei, né? Gostei, bem original pro contexto, pro cinema brasileiro, né? Porque normalmente o Brasil só faz filme de violência, polícia e comédia, né? Então esse é um estilo diferente, eu gostei bastante. E agora eu vou falar também na questão política, né, do filme, que é essa questão da compensação, né, a dívida histórica por conta da escravidão, né? Dentro do filme existem as cotas também, né? E hoje, atualmente, o que nós temos são cotas. Por que temos isso, né? E assim, eu não sou exatamente contra as cotas raciais, né? Porque essa ideia, a cota, se eu me lembro, que eu me lembro, elas são principalmente para a população negra e indígena, né? Não lembro se tem mais algum grupo incluso. E a ideia é justamente para combater a desigualdade racial. Porque se você olha para a política, tem poucos negros. Se você olha para altos escalões, pessoas de status, pouquíssimas são negros, né? Então,
existe uma grande desigualdade racial, né? Você facilmente vê empregados negros e os chefes e a diretoria e coisas assim são sempre brancos, né? Isso é muito visível no Brasil, né? Que é a desigualdade racial e é um pouco diferente da desigualdade social, né? E, as cotas, elas ajudam bastante contra isso, né? E elas demoram a ter uma eficácia, né? Talvez uma ou duas décadas, né? Porque aí as pessoas que usam, os filhos vão ter uma melhor condição e aí os filhos não vão precisar mais das cotas. Essa é uma das ideias. Ou seja, em algum momento as cotas seriam removidas, né? E eu fico bem dividido em relação às cotas raciais por conta de dois motivos, né? Cotas ou qualquer outro tipo de programa que possa existir, né? Eu sou favorável porque o lado bom é que reduz a desigualdade racial, né? O outro lado é que você cria um vitimismo na sociedade e você fica à mercê da política. Porque é o seguinte, se chegar um político e falar, eu vou retirar as cotas, ou outros programas sociais no geral, né, eles têm essa característica, eu vou retirar o Bolsa Família, vou retirar isso porque eu vou mudar, vou transformar em outra coisa que é melhor. Assim, não importa o motivo, a população vai ficar contra porque ela se torna dependente daquilo, sabe? Ela fica com uma ideia de que sem aquilo ela não vai conseguir, que ela precisa daquilo, né? E aí ela depende, o político ele vai sempre tentar manter aquilo. O Bolsa Família é assim, a saúde pública é assim, a educação das escolas é assim, entendeu? Você não pode tentar, mesmo que melhore, né? Digamos que exista um plano, sei lá, da educação deixar de ser pública, mas funcionar de uma outra forma, que seja pago, mas seja um valor pequeno, ou não seja pago, que não seja da mesma forma. A população vai ficar contra porque ela se sente dependente daquilo, ela tem medo de perder aquilo. E aí você cria uma política de vitimismo, né? A pessoa ela se sente inferior e ela precisa daquilo porque sem aquilo ela não consegue, né? Então eu sou muito contra esse tipo de política, né? Eu não acho que o filme, voltando um pouquinho ao filme, eu não acho que o filme tenha sido vitimista, né? Porque hoje em dia tem muito disso, né? Você faz alguma coisa, qualquer coisa progressista, né? Já vem algum maluco, né, da escola austríaca do sei lá o que, de pensamento, falar que é ruim por causa disso, daquilo. Assim, eu sou contra exagero também, né? Mas eu achei que o filme, ele é uma crítica, todo filme tem uma crítica, né? O filme nasceu de críticas, né? Filmes de comédia tem crítica, filmes de violência são crítica, né? Então eu acho que o importante é não ser exagerado, né? Eu acho que esse é o principal, né? Que, claro, a maioria das pessoas só se interessa pelo entretenimento, mas tem filme que tem crítica, né? Os clássicos, né? Os principais são assim. Então, essa questão do vitimismo para mim é um problema, né? No filme não teve, acho que isso é bom, gostei do filme, né? Mas no geral é isso, né? Eu, particularmente, prefiro que as cotas tenham uma pequena mudança, né? Que é, em vez de ser cota racial, ser uma cota para pessoas pobres. Porque quando a gente vê, né, demograficamente o Brasil, a maioria da população pobre é negra, né? Então, quando você cria uma cota para pessoas pobres, você automaticamente já está criando uma política que vai ajudar contra a desigualdade racial, né? Então são duas coisas numa só, né? Ajuda contra a desigualdade racial e não cria uma política de vitimismo e dependência, sabe? Você fica à mercê, você fica
né, dependendo dos políticos manterem isso, manter essa estrutura, esse sistema que funcione assim, né? Então, eu acho isso uma ideia mais interessante. Gostei, se tiver alguém para comentar no meu vídeo, me diga qual a sua opinião sobre o assunto, né? Talvez eu responda sobre a ideia, né? Mas sem criar nenhum tipo de polêmica sobre isso, né? Acho que é isso. O vídeo consegui deixar ele curtinho. Vou ficar por aqui. Obrigado.